Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL. Gabriel Martins aqui para um programa muito especial, hora de sair de cima do muro. Depois de tudo que a gente discutiu ao longo dos meses de off-season da NFL aqui no podcast, a gente vai dar os palpites para a temporada. Nessa parte, a gente vai falar sobre a AFC, depois falaremos sobre a NFC e o palpite para o Super Bowl. Sempre um programa especial, sempre um dos programas mais escutados do ano. Tô aqui com o meu amigo Caio Miari, jornalista, editor do The Score, cobre futebol americano em geral, não só, eu ia falar NFL, mas futebol americano universitário também, e tudo que cair lá pra ele. Caio, seja bem-vindo ao podcast. Lembrando que é aquele esquema, eu fiz os meus palpites, o Caio fez os dele. A gente não conversou, não sei quais os palpites dele. Normalmente a gente concorda muito, de vez em quando tem algumas discordâncias bem legais. Mas Caio, seja bem-vindo ao programa. Tá chegando. Passamos um longo inverno sem futebol americano. Fala, Gabriel. Obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu já participei de muitos podcasts, Cara dos Esportes. Eu não lembro se eu já participei dos palpites. Se eu participei faz um tempo já, viu? Faz alguns anos aí, não sei. Mas eu fiquei preocupado porque você falou que a gente concorda em muita coisa, né? Eu não sei os palpites do Gabriel, mas o Gabriel falou que o palpite dele é ousado. Tem muito palpite ousado vindo por aí. E o meu também. Imagina se até no palpite ousado a gente acaba que vai bater no mesmo. Vamos ver. Lembrando que ao longo da semana vai ter mais um episódio de palpites, dessa vez para prêmios individuais, tipo MVP, calouro de ataque, calouro de defesa. Então não deixem de escutar, vai ter preview também já da semana 1, do jogo de quinta-feira, do jogo de sexta-feira aqui no Brasil. Então não falta assunto, ter cobertura enorme, maior cobertura entre podcasts aqui no Brasil sobre futebol americano é no podcast Cara dos Esportes. Então não deixe de seguir, se inscreve no YouTube, deixa like, comentário, segue no Spotify. Madrugada de domingo para segunda, o episódio mais tradicional do podcast Cara dos Esportes, que é falando de todos os jogos do domingo. Você vai acordar na segunda-feira, vai ter um episódio novo falando de todas as partidas do domingo. Você vai poder ir pro trabalho, pra faculdade, pra academia, escutando aquela análise ali de cada partida, né? Então não deixe de seguir nas redes sociais também, Twitter, Instagram, TikTok, tudo, @Cara dos Esportes você me encontra. Dados os recados, como eu falei, a gente vai começar pela AFC, depois NFC, depois Super Bowl. Caio, eu não combinei com você, mas palpite para finais de conferência também é legal. Os dois times que serão... eu tenho aqui. Os dois times que serão os finalistas em cada conferência. Mas a gente vai passar a ordem das seeds também, mas eu acho mais legal a gente passar divisão por divisão. Vamos passar pela divisão do atual campeão, que é o Kansas City Chiefs, a AFC Oeste, divisão dos Chargers, dos Raiders e dos Broncos também. Caio, quem que você tem vencendo a divisão? E se você tem algum wildcard saindo dessa divisão? Nenhum wildcard saindo dessa divisão, e eu tenho o Kansas City Chiefs vencendo ela, né, sem grandes surpresas aqui. Eu, além dos palpites, Gabriel, dos wildcards e dos campeões de divisão, eu coloquei também aqueles chamados bubble teams. Eu acho que vão ser os times que vão estar ali na briga, talvez brigando pela sexta ou sétima seed. Dessa divisão, eu coloquei tanto o Chargers quanto o Broncos, mas os dois são ali meio que seriam surpresas, eu diria. Nenhum deles entraram nos meus palpites para wildcard, não. A gente concorda tanto que eu preparei uma lista aqui de bolha também, que é basicamente menções honrosas, que eu coloquei apenas o Chargers, né? Eu não coloquei nem o Broncos, nem os Raiders, mas aqui não tem o que falar, né? É o Kansas City Chiefs, eu acho que a distância deles discutivelmente aumentou. Odds de 1,40 para vencer a AFC Oeste, né? E eu acho que tem valor. Foi uma das apostas que eu falei no podcast de apostas, que foi o último episódio sobre NFL. E é um ataque que deve ser ainda melhor do que na última temporada, reforçou o corpo de wide receivers. A gente viu nessa semana a notícia de que a NFL não espera que o Rashee Rice vai começar suspenso, né? Então, ao que tudo indica, essa suspensão, se vier, vai ser no meio da temporada, ou quem sabe só pra temporada 2025. Então vai ter Rashee Rice, vai ter Hollywood Brown, vai ter Xavier Worthy. Eu acho que eles vão dar uma segurada com o Travis Kelce. Não acho que a gente vai ver tanto o Travis Kelce assim, mas ele precisa chegar bem em janeiro, né? O Chiefs não tem necessidade de forçar com ele. A defesa, a permanência do Chris Jones é gigantesca.
Assim como é a saída do... Caramba, me fugiu o nome. L'Jarius Sneed. Eu confundo L'Jarius Sneed e Javarius Ward. Mas a ausência do L'Jarius Sneed vai ser muito grande. Mas eles têm os cornerbacks jovens ali pra assumir o papel, né? Então eu acho que vai ser uma defesa que vai ser sempre... É aquela defesa que vai melhorando ao longo do ano, como a gente tá acostumado a ver com o Steve Spagnuolo. E o Kansas City Chiefs também é o meu palpite pra ser a seed número 1 na AFC. Eu acho que mesmo eles podendo se dar o luxo de pensar mais nos playoffs, não precisam botar o pé no acelerador na temporada regular, eu ainda acho que a diferença deles pro resto da AFC é considerável. E por isso eu acho que eles meio que no automático vão conseguir ter a melhor campanha na Conferência Americana, que é muito importante, né, Caio? Porque dá não só o mando de campo ao longo dos playoffs, mas basicamente vale uma vitória de playoff, porque você já vai direto pro Divisional Round, que é a segunda rodada dos playoffs. Vai direto, isso também, nessa altura da temporada, né, quando você chega ali final de dezembro, começo de janeiro, você tem uma semana de folga para poupar alguns jogadores, para algum jogador se recuperar, talvez ter mais tempo para recuperação, é muito importante, né? Então, vale isso. O Kansas City Chiefs também é meu palpite para a campanha número 1. Na temporada passada foi meio que anormal, né? Que o time acabou sendo a campanha número 3 da Conferência Americana, aí jogou fora de casa, por exemplo, contra o Buffalo Bills e tudo mais, foi algo que não é comum na era Patrick Mahomes, mas eu também estou nesse palpite que esse ano o Kansas City Chiefs, entre aspas, volta ao normal, né? Lembrando que esse Kansas City Chiefs, né, Gabriel, entra nessa temporada tentando ser o primeiro time da história a ganhar 3 Super Bowls de forma consecutiva. E a gente falou do palpite divisional. Se o Kansas City Chiefs tem 8 títulos de divisão em sequência. O recorde da NFL pertence ao New England Patriots com 11. Então o Kansas City Chiefs também, nessa era, Patrick Mahomes pode ainda, claro, ficar 2, 3 anos de diferença, mas se ganhar esse ano, chega um pouquinho mais próximo disso. Vamos avançar agora para AFC Leste. Divisão do New England Patriots, do Buffalo Bills, New York Jets e Miami Dolphins. Aqui eu tenho um wild card. Eu tenho um time de wild card nessa divisão. Mas vamos começar por quem vence. Quem, na sua opinião, Caio, vence a AFC Leste? Eu tenho 2 palpites de wild card, diga-se de passagem, e o meu palpite para vencedor é o New York Jets. Tava anotando aqui. Eu não tenho os Jets indo aos playoffs. Então, nosso palpite... Eu tenho sido bem consistente ao longo da off-season quanto à minha desconfiança aos Jets, né? E eu sei que é o argumento que é um time que venceu 7 jogos na última temporada, com Zach Wilson, Mike White, seja lá quem forem os quarterbacks da equipe, né? Mas eu não acredito que você pode encarar como você acrescenta um quarterback como Aaron Rodgers e ponto. Eu acho que eles fizeram contratações de altíssimo risco. Eu não confio na saúde de caras como o Mike Williams, enfim, os jogadores que eles contrataram. E eu não consigo ver um mundo que o Aaron Rodgers ainda é um quarterback de alto nível. Pra mim, a gente tá caminhando pra uma temporada Peyton Manning em 2015, que o Peyton Manning não era nem sombra do que ele foi no auge. E Nathaniel Hackett ainda é o coordenador ofensivo do New York Jets. Ele que foi muito mal, mesmo com todos os problemas da última temporada, esquematicamente os Jets não se deram muita ajuda na última temporada, né? E defesa também costuma oscilar bastante de um ano pro outro, tem tudo ainda o imbróglio envolvendo o cara que foi a principal contratação deles pra temporada, né? Que, vamos ser bem sinceros, os Jets passaram uma grande vergonha com a situação do Haason Reddick de não ter acertado o contrato com ele antes. Então, eu acho que a defesa vai ser boa, mas eu não acho que é uma garantia que vai ser uma das 2, 3 melhores da NFL. E numa divisão difícil, uma conferência difícil, e um time que tem um alto nível de... É bem volátil, o New York Jets, né? Acho que um começo ruim pode desgringolar tudo. Eu não confio no New York Jets. E por isso que eu não coloco eles indo aos playoffs. O New York Jets, Gabriel, a gente tem assistido a NFL faz o quê? Quase 20 anos. Já deu mais, assim, 1 milhão de motivos pra gente não confiar nos Jets, né? Mas parece que eu não aprendi. Porque eu tô muito confiante nos Jets esse ano. Provavelmente vou estar errado. Tem uma chance disso. A gente tá falando de um time que não vai para os playoffs desde 2010, né, Gabriel? É um time que, ano após ano, bate na tecla. Esse ano vai. Aí o Rodgers machuca. Esse ano vai. Aí tem alguma coisa acontecendo. Aí pega o Zach Wilson, não dá certo. Enfim,
Mas eu tô comprando a hype dos Jets esse ano. Eu acho que todos os times dessa divisão têm grandes pontos de interrogação. E eu acho que entre todos que têm pontos de interrogação, olhando no papel, pelo menos no papel, o New York Jets tem um elenco muito interessante. Eu acho assim, o Aaron Rodgers, claro que faz tempo que a gente não... a gente coloca faz tempo, né? 2 anos atrás ele estava ganhando um MVP. A gente não vê ele no ano passado, então faz tempo que a gente não vê ele atuando em altíssimo nível. Mas todos esses grandes quarterbacks eu acho que merecem meio que o benefício da dúvida. E assim, o Peyton Manning já teve a temporada brilhante dele como Comeback Player of the Year depois de ficar um ano parado. O Tom Brady já teve a temporada dele de Comeback Player of the Year depois que ele ficou um ano parado. O Aaron Rodgers, eu estou acreditando que esse ano ele vai ser o Comeback Player of the Year, depois de ter jogado só 4 snaps na temporada passada. E eu acho que um Aaron Rodgers, bem, com o Breece Hall ficando saudável, com uma linha ofensiva reformulada e, assim, para melhor. Um time que acho que a linha ofensiva dos Jets tá bem melhor do que foi no ano passado. A defesa a gente já sabe o quanto ela vai ser boa. Eu realmente estou um pouquinho preocupado com a questão do Haason Reddick. Eu acho que o New York Jets vai precisar do Haason Reddick jogando e jogando bem para alguma coisa dar certo. O que eu quero acreditar como as chances dele entrar na temporada sem um contrato tão grande quanto ele quer seja real, eu acho que ele vai estar naquela temporada assim, quer saber? Eu vou provar o porquê que eu mereço um contrato muito grande e vai tentar jogar. Então, assim, acho que tem muito cis nessa temporada dos Jets, mas eu acho que, começando pelo Rodgers, eu quero acreditar que todos esses cis vão acabar acontecendo de uma forma positiva, por isso que eu estou comprando essa hype. É um dos times com maior piso-teto, né? Aquele gap, né? 8 ou 80. Você citou as lesões do Brady e do Peyton Manning. O Peyton Manning tinha o quê? Uns 35 anos quando ele teve a lesão no pescoço, 36 por aí. O Tom Brady tinha 32. Não, o Aaron Rodgers tem 40, tá voltando uma lesão no tendão de Aquiles. Eu sinceramente não acredito. Se eu tiver errado, eu vou estar errado, mas eu não acredito. A do Peyton Manning foi até mais grave, né? Foi o pescoço, né? Foi um negócio incomum, né, e tal. E depois... Ele não tinha força pra lançar mais, ele praticamente aposentou. E aí teve a história lá de... O nome dele foi envolvido no negócio de... uma história de doping, né? Que... um laboratório. E aí botaram no nome da esposa do Peyton Manning. Aí o pessoal fica sacaneando. A esposa do Peyton Manning usando anabolizante. Claro que sim. Enfim, meus advogados aqui estão me acenando pra eu não falar mais sobre esse assunto. Eu tenho o Buffalo Bills vencendo a divisão. Eu tenho o Buffalo Bills vencendo a divisão e o Miami Dolphins indo como wildcard. Eu tenho falado sobre isso. Eu sinto que eu tô mais em alta com o Buffalo Bills do que o consenso. E pra mim, o Josh Allen é o segundo melhor quarterback da NFL. Eu e o Caio tivemos esse debate no ranking dos 32 quarterbacks, né? Já há alguns anos a gente teve esse debate esse ano offline, porque ele acabou ficando doente quando a gente ia fazer o programa. Mas pra mim o Josh Allen é o segundo melhor quarterback da NFL. Pra mim o Josh Allen é o melhor quarterback humano na NFL, né? E pra mim isso te traz um piso de 10 vitórias. E a defesa deles, o Sean McDermott é um cara que consistentemente com o esquema dele, ele consegue fazer o grupo jogar pelo menos num nível aceitável. Você vai ter um ano inteiro com o Joe Brady como coordenador ofensivo, e a gente viu que o ataque dos Bills melhorou na última temporada depois que ele assumiu o comando do ataque. A linha ofensiva eu acho que vai ser muito sólida. O corpo de wide receivers perde com a saída do Stephon Diggs e do Gabe Davis. Mas você tem ali um grupo de uns 3 wide receivers que são wide receiver 3, né? Então você tem um pouquinho mais de profundidade. Você tem o Keon Coleman, quem sabe pode ser mais do que isso, né? Porque é um jogador jovem. E você tem uma das melhores duplas de tight ends da NFL, com o Dalton Kincaid e com o Dawson Knox. Além do jogo corrido com... Me fugiu o nome do running back. James Cook, que é um running back muito bom, terminou a temporada muito bem. Então eu acho que o Buffalo Bills vai ter um dos melhores ataques da NFL. Talvez, um dos 7 melhores ataques da NFL. Uma defesa boa. E você tem, pra mim, o segundo melhor quarterback da NFL. Pra mim, isso é a receita pra você vencer a divisão. Por isso que eu coloco o Buffalo Bills vencendo a AFC Leste. Você coloca eles pelo menos no wildcard? Coloco eles como wildcard. Eu acho que o Buffalo Bills não vai nem correr o risco de ficar fora pelo wildcard. E eu concordo com você. Eu acho que, assim, se a gente começa a temporada, a gente sempre olha, qual que é o ponto máximo que esse time pode chegar?
falando em temporada regular, eu consigo ver esse Buffalo Bills ganhando a divisão também e passa pelas mesmas circunstâncias que você falou, Gabriel. O Josh Allen é o único quarterback na história da NFL com pelo menos 40 touchdowns totais em 4 temporadas consecutivas. Você tem praticamente um cara que te garante 40 touchdowns por ano. Isso é algo assim surreal, né? Porque o Josh Allen, além do estilo dele lançando a bola muito agressiva, ele corre muito bem com a bola e ele tem melhorado como corredor, né? O meu problema com o Buffalo Bills, e é o que fez eu não colocar eles ganhando a divisão mais uma vez, é só que eu acho que vai faltar talento individual nos grandes jogos. Porque a gente está falando assim de super estrela hoje, o Buffalo Bills talvez tenha duas. O Matt Milano na posição dele e o Josh Allen na posição dele. O Matt Milano está fora pelo menos da primeira metade da temporada regular. Então, assim, será que o Von Miller vai conseguir fazer alguma coisa? Na temporada passada ele foi muito, muito mal. Nesse ataque, quem que vai subir de patamar? Eu acho que o Dalton Kincaid vai ter um ano brilhante, acho que o James Cook vai bem também, mas numa conferência igual a AFC, numa divisão tão difícil, eu acho que isso pode custar alguns jogos para o Buffalo Bills. Eu acho que eles vão para os playoffs, mas por isso que eu não coloco eles ganhando a divisão. E eu tenho o Miami Dolphins como wildcard também. Por que você não colocou o Miami Dolphins como um dos times? Não, eu coloquei. Você colocou 2? Eu coloquei 2 e o Jets ganhando. Eu coloquei o Miami Dolphins. Então a gente concordou também. Eu tenho o Miami Dolphins como wildcard. Pra mim, o Dolphins com o Mike McDaniel, com o Tyreek Hill, é um time que a gente tem um piso que a gente sabe do que pode esperar da equipe, né? E o que depende é se o Tua tem uma margem extra pra melhorar, que eu sinceramente acho que ele não tem. Eu acho que ele é esse quarterback que a gente tá vendo, né? E ele vem de 2 anos bem saudáveis, né? Ele permaneceu ali, jogou uma parte do ano, né? E liderou a NFL em jardas passadas na última temporada, mas eu acho que tem aquela diferença de nível, né? E eu me confundi. Eu tenho 2 times na NFC Leste, porque eu não tenho os Jets. O Caio tem... Isso. O Caio tem 3. Mas isso. O Dolphins... me preocupa um pouco a defesa. Mas eu sinto que ano passado nunca teve um bom encaixe com o Vic Fangio. E acho que o Troy Weaver pode ser um cara que consegue fazer esse grupo jogar um pouco melhor. Vai depender da saúde do Jalen Phillips e do Bradley Chubb, né? O Bradley Chubb que nem vai começar a temporada. O Jalen Phillips parece que vai começar a temporada, mas vindo de uma lesão séria de tendão de Aquiles. Isso, e aí vai depender muito ali do Chop Robinson, né? Calor de primeira rodada para eles. E uma questão boa para a defesa dos Dolphins, eu concordo com o que você falou, é que o Jalen Ramsey começa a temporada jogando. A gente lembra que na temporada passada o Jalen Ramsey é um dos melhores cornerbacks da memória recente na NFL, né? Ele começa a temporada passada machucado, ele não joga até o final de outubro. Foi quando ele faz a estreia dele. Dessa vez, não. Dessa vez você tem o Devon Holland saudável, você tem o Jalen Ramsey saudável, muda o coordenador defensivo, você tem o calor de primeira rodada chegando como Ed Rusher. Então, assim, a minha questão com os Dolphins nos 2 últimos anos, Gabriel, o time foi para os playoffs, apesar de lesões na posição de quarterback 2 anos atrás. O Skyler Thompson teve que jogar lá em Buffalo. No ano passado, o time começa de uma forma espetacular, depois perde um pouquinho de gás. Mas esse time dos Dolphins, com o ataque que tem, independentemente de como a defesa joga, a tendência é conseguir pelo menos chegar nos playoffs. A questão desses Dolphins nos playoffs, será que você vai conseguir se reinventar um pouquinho, fazer ajustes, ter uma defesa melhor? Então, como o palpite aqui é de wildcard, quem vai conseguir chegar lá? Eu coloco os Dolphins, acho que a defesa vai melhorar um pouquinho, a gente sabe o que o ataque vai fazer. Lembrando que esse Dolphins tem uma grande questão como wide receiver número 3, né, Gabriel? Já que o Odell, que chegou agora, começa a temporada machucado, né? 4 jogos no mínimo que ele vai ficar fora, mas o Tyreek Hill e o Jalen Waddle sozinho provavelmente vão dar conta. E também assim, eu amo o Odell Beckham, né? Mas se em 2024 você tá contando com o Odell Beckham pra ser o seu wide receiver 3, é complicado, né? Porque quanto tempo já que ele deixou de ser um cara confiável. Então, recapitulando, o Caio tem o New York Jets vencendo a AFC Leste e o Buffalo Bills e o Miami Dolphins indo como wildcard. Eu tenho o Buffalo Bills vencendo a AFC Leste e apenas o Dolphins indo como wildcard. Vamos passar agora para AFC Norte, divisão dos Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Caio, qual time você tem vencendo essa divisão e wildcard se você tiver? Essa foi das mais difíceis para mim, Gabriel. Foi a que eu fiquei mais em dúvida quem que ganhar dessa divisão. Eu fiquei, já adiantando até meu palpite do wildcard, entre o Baltimore Ravens e o Cincinnati Bengals. Mas eu coloquei que o Cincinnati Bengals ganha essa divisão
e o Baltimore Ravens vai para os playoffs como wildcard número 1 na Conferência Americana. Já adiantando, Gabriel, tanto o Pittsburgh Steelers quanto o Cleveland Browns ficaram entre os meus na bolha para mim, acabaram não entrando nos playoffs. Eu tenho esses dois times. Eu tenho o Cincinnati Bengals também vencendo a divisão. E eu tenho o Baltimore Ravens indo como wildcard. O Bengals vai para um ano importante. Claro que eu gostaria de ver essa situação do Ja'Marr Chase 100% resolvida, né? Mas espero que ele encare daquela forma, né? Vou mostrar que eu mereço um contrato maior do que o do Justin Jefferson. Mas o Chase também tá brincando, né? O cara tem 2 anos de contrato, né? Os wide receivers da NFL perderam a noção. Ele não tem muito poder de barganha, né? Não é que nem o CeeDee Lamb, que seria free agent na próxima temporada. Último, exatamente. E assim, o 5º ano do Ja'Marr Chase vai pagar ele quase 22 milhões por ano, gente. Joga mais um ano, pelo menos, antes de... O cara ficar sem treinar depois da 3ª temporada dele na NFL é muita coisa, por melhor que ele seja, não dá. É complicado mesmo, mas vai ter ele em campo e imagino que vai ter. E mais importante, vai ter o Joe Burrow, né, que esteve machucado na última temporada, coincide muito com a queda da equipe, apesar de eu achar que a equipe até segurou bem as pontas sem o Joe Burrow, né, mas um dos caras que ajudou muito nessa segurada de ponta, que é lá ele, é o Brian Callahan, né, que não tá mais lá, mas é o Joe Burrow, né, o Joe Burrow é um dos 3, 4, 5 melhores quarterbacks da NFL. Eu acho a linha ofensiva bem sólida dos Bengals agora, nome por nome. Eu não acho que a equipe vai sofrer muito com a ausência do Joe Mixon. Eu gosto do Zach Moss, gosto do Chase Brown, e eu acho que é o time que vai vencer. Enquanto os Ravens, eu tenho um pouco de medo das saídas, né? A equipe perdeu o linebacker titular, perdeu o edge rusher titular, e mais importante, perdeu o Mike McDonald. Eu ia falar Sean McDonald, que tá agora, é o head coach agora do Seattle Seahawks, né? E eu sinto que ele foi um cara muito importante. A defesa dos Ravens, assim, tirando o Kyle Hamilton, não tinha uma super estrela ali que vencia por si só. Eu acho que era uma defesa muito boa em esquema, em preparação e tal. E quando você tira o coordenador defensivo, por mais que era um cara que já estava lá, né? É o Zach Orr, agora o coordenador defensivo. Nesse ponto, eu acho que o Mike McDonald é um cara especial. E eu acho que os Ravens vão sentir. E outro ponto também, Caio. O Ravens, de vez em quando, claro que os anos em baixa deles é, tipo, vencer 9 jogos e ir aos playoffs. Mas não é um time que vence 4 anos seguidos 11 jogos, né? De vez em quando eles dão uma pequena queda, um ano de baixa. E eu tô sentindo que vai ser um pouco disso em 2024. É muito difícil o time conseguir ficar lá em cima, né? A linha ofensiva do Baltimore Ravens mudou demais para essa temporada, então isso também vai ser uma questão. Vai depender muito como que o Derrick Henry vai jogar, né? Acho que ninguém espera o Derrick Henry que vai correr para mais de 2.000 yards, mas se o Derrick Henry conseguir pelo menos ser efetivo, junto com o Lamar, o Zay Flowers com mais um ano na NFL, talvez o Mark Andrews fique saudável, o Isaiah Likely é um cara bom, esse ataque vai continuar bem. A defesa eu acho isso, Gabriel. Eu acho que são muitas perdas consideráveis, mas pelo menos os 4, assim, pilares ficaram lá, né? O Madubuike na linha defensiva, o Roquan Smith tá lá, o Marlon Humphrey e o Kyle Hamilton. Agora é ver como que o Zach Orr vai fazer os ajustes e tudo mais. Só que a gente sabe que essa divisão é muito difícil, né? Até mesmo os times que, entre aspas, são ruins dessa divisão, os jogos são muito truncados, e aquele jogo feio, né? O estilo de jogo da AFC Norte, e às vezes tem muito equilíbrio nessa divisão. Então, às vezes, até o melhor time pode perder um jogo ou outro. Sobre os Bengals, para ser até rápido, Gabriel. Com 2 anos saudáveis de Joe Burrow, o time ganhou a divisão nos 2 anos. Não foi no ano passado, que o Joe Burrow estava machucado. Então, Joe Burrow voltando agora, o T. Higgins. Eu acho que o T. Higgins vai estar no ano querer provar que ele merece um contrato novo, né? Jogando na franchise tag. Acho que esse time dos Bengals continua muito forte. Sobre o Browns e os Steelers, eu acho que são times que jogaram acima da expectativa nas últimas temporadas até, e eu acho que vai ter meio que um retorno à média, né? Uma regressão à média aqui, né? Os Browns é muito difícil você compensar, e os Browns eles compensaram o que deu, né? Com esse desastre que foi a troca do Deshaun Watson, né? A pior troca do século XXI, pior contrato do século XXI, né? Mas isso vai cobrando um peso muito grande no seu elenco, né? E o próprio Deshaun Watson tá baleado.
E tinha rumores de que o Jameis Winston, por ele ser uma personalidade que jogadores gostam dele no vestiário e tal, tava meio que incomodando o Deshaun Watson. Rumores até do Jameis Winston potencialmente ser trocado. A defesa tem o Myles Garrett, que é um dos, se não o melhor defensor da NFL. Mas são vários jogadores que se machucam, né? Como Jeremiah Owusu-Koramoah, Denzel Ward, Greg Newsome. Então, eu tenho dificuldade de confiar no Cleveland Browns. Eu acho que é um time que venceu mais jogos do que deveria na última temporada, enquanto os Steelers é extremamente deprimente essa batalha entre Russell Wilson e Justin Fields. E o corpo de wide receivers não parece ser do nível que a gente está acostumado a ver com os Steelers. A defesa vai ser boa, mas vai ser boa o suficiente para carregar esse time? Pra mim, eu acho que cai aquela marca do Mike Tomlin de nunca ter uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Então, eu acho que é uma corrida entre dois times aqui. Não acho que o Browns e o Steelers vão ser time de 3, 4 vitórias. Acho que são times ali de 6, 7 vitórias. Mas acho que Ravens e Bengals estão bem acima dos dois. O Cleveland Browns precisou de um milagre, né? E esse milagre chamava Joe Flacco na temporada passada de fazer algo que a gente nem esperava para chegar nos playoffs. Muita lesão na posição de quarterback. Acabou que a lesão do Deshaun Watson acabou ajudando o time, né? Porque aí entra outro, o Joe Flacco acaba entrando, o ataque melhora, e aí chega. Mas assim, a defesa é quase impossível a defesa jogar melhor do que jogou no ano passado. E ainda assim o time quase não conseguiu, né? Será que a gente vai confiar no Jerry Jeudy para ser o cara desse time? A linha ofensiva provavelmente está um pouquinho pior do que no ano passado. Perdeu o técnico de linha ofensiva, né? O Nick Chubb começa a temporada machucado, no mínimo 4 jogos fora. Como você falou, o Deshaun Watson, é difícil acreditar nele produzindo alguma coisa dentro de campo nessa altura do campeonato. Enfim, eu também não estou muito alto no Cleveland Browns, não. E o Pittsburgh Steelers assim, até que o time tinha, pelo menos no papel, estava melhorando, né? Mas aí esse training camp foi horrível para o Pittsburgh Steelers. O Russell Wilson acabou ficando machucado e não foi muito bem. A linha ofensiva já perdeu 2 titulares. O Broderick Jones, que foi calor de primeira rodada do ano passado, parece estar muito mal. O grupo de wide receivers hoje tem o Van Jefferson, provavelmente, como wide receiver número 2, porque o Bernard Hilton chegou. O Jalen Warren está machucado também, running back, enfim. A bruxa está solta no Pittsburgh Steelers na questão de lesão nessa pré-temporada. E, de novo, é difícil acreditar. Eu acho que eles vão estar lá. Eles vão estar ali, talvez, brigando um pouquinho. É o Mike Tomlin, né? Mas difícil acreditar que esse time vai ter poderio ofensivo para competir com Lamar Jackson, Joe Burrow, o Tua e outros quarterbacks, o Mahomes, Josh Allen, enfim. Acho difícil. Concordo. Vamos passar para AFC Sul agora, a divisão do Houston Texans, Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Pelas contas aqui, Caio, você tem mais uma vaga nos playoffs, então você não tem time de wildcard saindo da AFC Sul. Eu tenho um time de wildcard. Eu tenho o Houston Texans vencendo a AFC Sul e eu tenho o Indianapolis Colts saindo como wildcard. Vamos começar falando do Houston Texans então, que tem sido um palpite bem popular ao longo da off-season ali pra vencer a divisão e quem sabe brigar pela AFC, mas eu sinto que agora tá meio que se invertendo, né? Muitas pessoas preocupadas com esse hype do Houston Texans, né? E eu já falei sobre isso no podcast das previsões ousadas, que o Texans vai lidar com algo que eles não vinham lidando, que é o peso da expectativa. Que eles foram um time que ninguém esperava nada na última temporada e surpreendeu absurdamente, né? Teve o CJ Stroud tendo a melhor temporada de calouro de um quarterback, possivelmente da história da NFL. Teve Tank Dell, Nico Collins e a defesa comandada pelo DeMeco Ryans jogando acima do esperado. É um time que se reforçou. No papel, é um time melhor do que o da última temporada. Só que é uma coisa quando você é aquele time simpático que ninguém esperava, o underdog, não sei o quê. Agora, se o Texans não vencer 10 jogos, vai ser considerada uma decepção. E a gente já viu quarterbacks estrearem muito bem na NFL e decepcionarem no segundo ano, né, Caio? A gente acompanha há bastante tempo, a gente já viu Andrew Luck fazer isso, Cam Newton fazer isso, Baker Mayfield fazer isso, caras que tiveram temporadas de calouro fantásticas, no segundo ano caíram um pouco de rendimento. Então não é impossível que isso aconteça com o CJ Stroud. Ainda assim eu tenho eles vencendo a divisão, só que eu não tenho eles tão alto. Eles seriam a minha seed número 4. Esse seria a minha seed número 3. Eu até tô assim,
muito confiante no CJ Stroud. Eu até acho que ele vai vingar muito, mas a gente acaba... Tem tanta coisa encaixada no papel pro Houston Texans, né, Gabriel? Uma temporada muito boa ano passado, aí chegam as peças certas, chega o Stephon Diggs, chega o Daniel Hunter na defesa, tá tudo muito encaixado, né? Só que na NFL a gente esquece que às vezes alguns problemas que eram problemas na temporada passada, eles podem ficar um pouco maior. Mas, por exemplo, assim, o Houston Texans não tem muita profundidade na linha ofensiva. E a gente sabe que um time sem uma linha ofensiva de qualidade, você citou o Andrew Luck, acaba virando um problema. Seja pela saúde do quarterback, ou talvez limita o teto do time. E já foi um problema no ano passado, né? Na primeira metade da temporada, que o Larry Tunsil se machucou, foi complicado. E o próprio Stroud perdeu 2 jogos. Agora, uma característica que esses grandes franchise quarterbacks têm eles estão sempre dentro de campo. É isso que acontece com o Mahomes, é isso que acontece com vários outros. O Stroud, eu acho que em termos de potencial ninguém duvida dele, mas como proteger ele, porque ele já perdeu 2 jogos como calouro. Então, será que essa linha ofensiva está preparada para os grandes jogos, agora com todo mundo mais preparado? Enfim, eu acho que eu estou confiante em relação ao Houston Texans. Eu acho que o time vai conseguir ganhar a divisão, que não é nenhuma divisão muito forte, né? Mas na NFL, nem sempre 2 mais 2 é 4 na NFL, quando a gente se trata de a mudança de um ano para outro, né? Então, vamos com um pouco só de calma, pelo menos até a gente ver o que esse elenco, com essas novas atuações, com esses novos reforços, né? Por exemplo, assim, será que o Stephon Diggs vai aceitar seu número 2? Ele nunca aceitou isso na carreira dele. Será que ele vai aceitar isso agora? Será que vai ter um pequeno problema de vestiário lá? Enfim, eu acho que pode ter mais algumas questões desse time dos Texans que ninguém está esperando. Dito isso, ainda assim é suficiente para ganhar a divisão. Os Colts, Gabriel, foram minha primeira menção honrosa foi o Indianapolis Colts. Eu tenho o Indianapolis Colts indo ao Wild Card porque eu acho que é um time extremamente sólido, né? E a gente viu na última temporada, né? Um time que brigou até o fim com Gardner Minshew e agora vai ter o retorno do Anthony Richardson. E eu confio muito no Anthony Richardson. Eu acho que ele vai ser um quarterback especial. De novo, é aquela amostra muito pequena na última temporada, né? Mas ele tem alguns highlights que são pouquíssimos quarterbacks que conseguem fazer o tipo de coisa que ele faz, né? E o Shane Steichen, eu acho que é uma mente ofensiva muito boa. A gente viu como que os Eagles sofreram sem ele, né? Ele era o coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, assumiu como head coach dos Colts. Então eu acho que é um time muito sólido, com uma linha ofensiva sólida, com um corpo de wide receivers reforçado, um calendário fácil, né? Eu acho que o 7º em força de calendário. A divisão é fraca, né? A divisão é tranquila. Eu gosto da chegada do Josh Downs. Eu gostei do que eu vi do Michael Pittman na chegada do Josh Downs. Não, desculpa. Ele já estava lá no ano passado. O Tony Mitchell. O Michael Pittman renovou o contrato. Então acho que é um time que tem tudo para ser muito sólido. E o teto vai depender do Anthony Richardson. Ele vai ficar 17 jogos em campo, né? Que tem sido algo complicado para ele. Mas eu coloco eles no wildcard. Eu confio neles mais do que no New York Jets, do que no Steelers, nos Browns, que é basicamente ali a disputa no wildcard. E a gente precisa falar sobre o Jacksonville Jaguars. O Jacksonville Jaguars que transformou o Trevor Lawrence um dos quarterbacks mais bem pagos da história da NFL. Manteve o Doug Peterson. Mas eu não sinto eu não tenho boas vibes pro Jacksonville Jaguars nessa temporada. Eu sinto que, por mais que o Doug Peterson, ele foi muito bem no ano, foi muito mal no segundo. Mas o que ele fez no segundo ano, eu achava que era hora de trazer uma voz diferente pra essa comissão técnica. Eles não fizeram. Escutei muito burburinho sobre não estar funcionando as coisas dentro da equipe. É um elenco fraco, né? Um time que a gente lembra que investiu, que teve escolhas altas de draft, mas você olha nome por nome, é um elenco fraco. E é um elenco fraco, por exemplo, na linha ofensiva. Na secundária eu não sou muito fã também. Então eu acho que o Jacksonville Jaguars fica pelo caminho. Eu tô com você nessa, Gabriel. Eu nem coloquei ele entre meus bubble teams aqui não, apesar de ter o Trevor Lawrence, mas você citou o Indianapolis Colts. Eu acho que o Indianapolis Colts, mesmo não tendo feito os playoffs recentemente, a montagem de elenco dos Colts é interessante, se você olhar posição por posição. O Jacksonville Jaguars parece que é tudo errado. Teve 2 escolhas de primeira rodada em 2021, teve 2 escolhas de primeira rodada em 2022, parece que ainda assim não vai, né? Assim, o Trevon Walker, primeira escolha geral de 2022, ainda está longe de vingar. O próprio Devin Lloyd também, linebacker de primeira rodada. A defesa do Jacksonville Jaguars parece que eles têm tanto investimento, seja ou de dinheiro, ou principalmente de escolha de draft, mas parece que
eles não gastaram nada. Parece que, enfim, acho que é difícil você olhar para essa defesa. Claro que tem o Josh Hines-Allen, né, que agora ele mudou o nome dele. Ele é muito bom, mas assim, na temporada passada ele teve 18 sacks e meio, a melhor marca da história da franquia. E a gente nem ficou sabendo e nem fez uma diferença muito grande dentro de campo, porque o resto ao redor dele é muito. Eu acho que esse rebrand dele, pra não ter mais o mesmo nome do Josh Allen, vai ajudar ele. E assim, você tem o Eric Armstead, que veio do 49ers, ele talvez seja. Assim, é bom, mas pouco fica saudável. Ronald Darby como cornerback titular em 2024. Então, assim, eu não gosto muito da montagem de elenco. Até acho que o grupo de wide receivers vai ser interessante, né? Com o Gabe Davis agora, o Brian Thomas Jr., mas eu não sou muito fã desse time de Jacksonville Jaguars. E assim, no final das contas, um time que tem muitas falhas no elenco, a gente olha para a posição de quarterback. Será que esse quarterback é capaz de meio que compensar outras falhas do elenco? A gente falou do Buffalo Bills agora há pouco e a gente sabe que o Josh Allen é capaz de compensar. A gente não viu nada até agora do Trevor Lawrence para que ele possa compensar um elenco tão abaixo da média. Então eu também não estou muito confiante para essa temporada dos Jaguars, não. Antes de dar nossos palpites para a final da AFC, a gente vai só falar quem os times. Depois, no final do programa, a gente vai dar nosso palpite pro Super Bowl. 2 times que a gente não citou, né? New England Patriots e Tennessee Titans. De um deles, se você tivesse que botar a mão no fogo, quem sabe talvez fazer alguma coisa, não tem dúvida, é o Tennessee Titans. No New England Patriots, eles anunciaram o Jacob Brissett como titular pra semana 1. É um elenco muito fraco, é um time que tá no primeiro estágio de uma reconstrução, então eu sei que tem muito torcedor dos Patriots aqui no Brasil, né? Mas não tem condição de os playoffs. O Patriots tem mais chance de terminar com a primeira escolha geral do draft 2025 do que pros playoffs. Muito mais chance. O Tennessee Titans... Falando em time de montagem de elenco duvidosa, Gabriel, aí fala do Tennessee Titans. Eu tenho amigos inteligentes que gostam do Titans pra essa temporada, porque é um time que vai dar a chance do Will Levis ser o franchise quarterback e investiu dinheiro pra dar peças pra ele ter uma condição, né? Trouxe o Calvin Ridley, manteve o DeAndre Hopkins, escolheu o J.C. Layton na primeira rodada, né? O left tackle. Eu, assim, até acho ok. Não acho que é errado você tentar dar a melhor condição possível para um quarterback que você acredita. Só que eu não acredito no Will Levis, pra ser bem sincero. Eu acho que nada que ele fez ano passado me faz crer que ele possa ser a resposta. E aí eu acho que é um time que... Eu acho que o Tennessee Titans esse ano é o Washington Commanders da última temporada, né? O Washington Commanders entrou na temporada, vamos ver o que a gente tem no Sam Howell. Se ele for um desastre, pelo menos a gente vai ter uma escolha alta no próximo draft. Foi exatamente o que aconteceu. E eu acho que esse que é o plano de jogo aqui do Tennessee Titans. Eu também acho isso, eu concordo muito com você. Eu acho que é um time que meio que, vamos dar um all-in, só que deu um all-in sem estar podendo dar all-in, porque o quarterback provavelmente não é a resposta. É isso que você falou. Foi um dinheiro, ou escolha de draft, ou salário, contratação investido muito alto, e eu até gosto dos jogadores. Você olha o grupo de wide receivers interessante, a secundária interessante, mas de novo, eu acho que daqui 2 meses a gente vai estar falando que o Will Levis está limitando esse time do Tennessee Titans. E se um quarterback está limitando o seu potencial, você praticamente tem que esperar o ano inteiro para começar a pensar em mudar isso de novo. E aí você perde... Mason Rudolph vem aí, né? O reserva. Uma temporada inteira. Então, assim, o Tennessee Titans tem um problema grande. A diferença é a seguinte, por exemplo, a gente falou do Jacksonville Jaguars, né, Gabriel? Uhum. Tem vários problemas. Pequenos, eu diria. O Tennessee Titans só tem um problema, mas o problema é muito grande, que pode ser na posição de quarterback, que é a posição mais importante. Então é assim que eu olho para o Tennessee nessa temporada. Concordo, Caio. Vamos passar para o público aqui as nossas seeds do número 1 ao 7. Para quem está começando a acompanhar a NFL agora, são 32 times na NFL, 2 conferências de 16 times cada, 7 times vão aos playoffs, que é uma atrocidade, porque antigamente era perfeito. Eram 6 times, os campeões de divisão e as 2 melhores campanhas. Era um formato perfeito. A NFL destruiu isso, porque daqui a pouco vai aumentar para 8, né? Isso pode ficar bem tranquilo, daqui a alguns anos isso vai acontecer. Então a gente tem 7 times. O primeiro time vai direto para a segunda rodada dos playoffs, né? Ele não joga na primeira rodada, que é o Wild Card. E aí o time que tem a segunda melhor campanha recebe o time que tem a 7ª melhor campanha. O Seed 3, que é a terceira melhor campanha,
recebe o sexto e o quarto recebe o quinto, né? Então é assim que funciona o chaveamento. Aí são 3 jogos, avançam 3 times, o time de pior campanha pega o time que teve a melhor campanha no geral na conferência, né? Que vai jogar na casa do time que teve a melhor campanha e tal, aí o 2 e o 3 se enfrentam. Então é assim que funciona nas 2 conferências, aí vai subindo até o campeão de cada conferência se enfrentar no Super Bowl. Caio, do 1 ao 7, como ficou as suas seeds na AFC? Vamos lá, Chiefs, Jets, Texans, Bengals, aí agora no Wild Card, Ravens, Bills e Dolphins. O meu ficou Chiefs número 1, Bills número 2, Bengals número 3, Houston Texans número 4, aí no Wild Card, Indianapolis Colts 5, Baltimore Ravens 6 e Miami Dolphins 7. Caio, não diz quem você acha que vai vencer, mas quem que você coloca jogando a final da AFC? Palpite ousado. Vai estar lá o Jets e vai estar lá o Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs está lá todo ano, né? Mas o Jets aparecerá na final da conferência. Eu vou de Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Boa. Eu fiquei muito em dúvida entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills ou Cincinnati Bengals, né? Porque eu acho que até se for script mesmo da NFL, você ter mais um duelo entre Joe Burrow e Patrick Mahomes, né? O Joe Burrow, que é o último, é o cara que tem... 2 caras têm vantagem em relação ao Patrick Mahomes nos playoffs. É o Tom Brady, que não tem mais como ele enfrentar, e o Joe Burrow, né? Ele ter o Joe Burrow seria muito épico, mas Buffalo Bills, Josh Allen contra Mahomes também seria épico. Então é esse o meu palpite pra AFC. E a conferência que a gente sabe, né? A conferência que em termos de quarterback é muito superior à NFC. E é uma conferência difícil. Não é complicado você competir nela se você não tem um desses caras, né? Um Mahomes, um Josh Allen. A gente nem chegou a falar dos Chargers do Justin Herbert, hein? A gente Verdade, nem chegou a citar eles. Raiders também não falamos. O Raiders eu deixei fora da minha bubble list, mas os Chargers estão na minha bolha aqui. Vamos passar pra NFC agora. NFC que é sempre, antes de entrar no específico, né, Caio? Sempre muito apertada, né? É uma divisão que eu sinto que, como não tem o mesmo nível de quarterbacks da AFC, eu sinto que ela é mais aberta a um time que a gente não esperava surgir e brigar de verdade do que na AFC. Você não vai sair muito Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Josh Allen e tal. Eu sinto que na NFC tem mais espaço pra zebra. Você concordaria? Concordo, acho que você tem mais franco atiradores, talvez você tenha menos times assim estabelecidos, ou menos quarterbacks estabelecidos, então o potencial para um time ir muito bem, ou talvez decepcionar logo de cara, é maior, né? A gente tem visto essa transição de quarterbacks, por exemplo, você fala assim, não, os grandes nomes da NFL na posição de quarterback, Mahomes, o Joe Burrow, o Josh Allen, o Lamar, o próprio Aaron Rodgers, estão tudo de uma conferência. Na outra você tem alguns nomes mais jovens que têm mais altos e baixos, alguns nomes que não são tão prestigiados, a gente pode colocar assim. Então eu concordo com você sim, Gabriel. Vamos começar pela NFC Leste logo, que é a divisão que... Acho que é a divisão de mais torcida nos Estados Unidos. No Brasil, não sei. Deve estar na disputa aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos tem Dallas Cowboys, que é a maior torcida dos Estados Unidos. New York Giants, Philadelphia Eagles e Washington Commanders também são grandes torcidas. Caio, quem você tem vencendo essa divisão e se você tem algum wild card aqui? Eu tenho o Dallas Cowboys ganhando a divisão, Gabriel. Dallas Cowboys ganhando a divisão. E eu tenho o wild card, que é o Philadelphia Eagles. Eu tenho invertido. Eu tenho o Philadelphia Eagles. Eu fiquei em dúvida nessa também. Eu tenho o Philadelphia Eagles vencendo a divisão. E eu tenho o Dallas Cowboys no wild card. E a história tá ao meu lado, Caio. Porque é uma divisão que eu não sei quantos anos que não tem uma repetição de campeão, né? De uma divisão de um ano pro outro, né? E o Cowboys venceu na última temporada a NFC Leste. Eu me sinto um pouco mais confortável quanto ao Dallas Cowboys com a situação do CeeDee Lamb resolvida. Mas eu acho que a diferença do elenco... O elenco do Philadelphia Eagles é bem mais forte. Por mais que eu tenha desconfiança quanto à comissão técnica, ainda é o Jalen Hurts, ainda é uma linha ofensiva sólida, mesmo com a saída do Jason Kelce, ainda é o A.J. Brown, Devonta Smith... Tem a adição do Saquon Barkley, a defesa ainda é bem profunda, então eu dou um pouco de vantagem pro Philadelphia Eagles, enquanto o Dallas Cowboys
Eu falei sobre comissão técnica não confiar. Eu confio menos ainda na comissão técnica do Dallas Cowboys, né? Mas eu ainda acho que são dois times bem acima dos demais na divisão. Só que eu dou essa vantagem pro Philadelphia Eagles. Não, eu acho que vai ser uma disputa muito, muito equilibrada. Eu acho assim, eu confio mais nas superestrelas dos Cowboys, Gabriel. É por isso que eu coloco um pouquinho de vantagem para eles. Mas assim, eu acho que no papel não tem nem dúvida que a questão do Philadelphia Eagles é melhor. Eu só acho que o Philadelphia Eagles é um elenco equilibrado e tudo mais, mas os problemas que o time mostrou na temporada passada, Gabriel, eu acho que talvez eles sejam maiores do que só uma temporada. Eu acho que tanto é que o Nick Sirianni entra em 2024 bem pressionado. E assim, chegou o Saquon Barkley, mas o problema do Philadelphia Eagles nunca foi a posição de running back. Claro que ele melhora, é o Saquon Barkley, mas eu acho que esse time pode ter mais problemas, principalmente nas sidelines, que é algo que não foi fixado nessa off-season. Eu acho que, por exemplo, esse time vai ter o pass rush vai ser eficiente o suficiente, porque a gente sabe que um time para competir, principalmente numa liga dominada pelos quarterbacks, né, você precisa estar sempre pressionando o quarterback adversário. A secundária dos Eagles foi um problema. Chegou alguns jogadores jovens, mas será que eles vão dar conta do recado? Enfim, eu acho esse time do Philadelphia Eagles equilibrado, mas eu fico um pouquinho com o pé atrás por causa disso. Em compensação, no lado do Dallas Cowboys, não é um elenco talvez tão equilibrado, mas eu acho que o Dallas Cowboys você tem ali o Dak Prescott vem de uma temporada das melhores da carreira dele, talvez a melhor da carreira, o CeeDee Lamb dispensa comentário, e o Micah Parsons. E aí você tem o Trevon Diggs voltando, o Deron Blank vai ficar fora, esse vai ser um grande desfalque, mas eu vejo esse time do Dallas Cowboys mais encaixadinho em termos competitivos do que o Philadelphia Eagles. O meu medo com o Cowboys é que eles são um time que dependem das superestrelas, né? O elenco do Philadelphia Eagles é mais redondo, né? E você tá falando do CeeDee Lamb e depois você tá falando de Jalen Tolbert e Brandon Cooks, né? No corpo de wide receivers, né? Então isso me preocupa um pouco. Não sou fã do Brian Schottenheimer. Fui fã do Mike Zimmer, mas não em 2024. Eu acho que já passou o futebol americano aí em relação ao que ele vê. E, enfim, pra terminar, NFC Leste, New York Giants e Washington Commanders. Você vê alguma coisa? E, aliás, o número que eu citei, você não tem um campeão 2 anos seguidos na NFC Leste desde 2003, 2004, quando os Eagles venceram a divisão seguida. Depois disso foi Giants, Eagles, Cowboys, Giants, Cowboys, Eagles, Giants, Commanders, Eagles, Cowboys, e aí vai se invertendo. Gabriel, sobre os Commanders e os Giants, eu acho que o New York Giants vai ser vai ser um ano longo para os Giants. Vai ser um ano longo para os Giants. Eu até acho que talvez pela defesa, pelas peças que chegaram na defesa, os Giants não briguem para ter a primeira escolha geral do draft. Mas eu acho que é um time que vai ter ali uma escolha top 5, top 7. Eu acho que o Brian Daboll vai acabar perdendo o emprego. O Daniel Jones também acho difícil continuar. E na questão dos Commanders, Gabriel, eu até acho que é um elenco interessante para um começo de reconstrução. Acho que o Dan Quinn trouxe caras que ele sabe que vão render muito bem com ele. Principalmente, assim, você vê a chegada ali, por exemplo, o Jared McChin chega agora, o Bob Wagner chega agora, o Armstrong Jr., né, que é o pass rush. Acho que todos esses caras vão encaixar bem com ele, mas nenhum deles é uma superestrela ou está no auge, né? Então acho que isso aí limita um pouquinho. E claro que a gente tem que ver o Jaden Daniels. Então, assim, eu acho que por o primeiro ano de uma reconstrução completa, eu até acho o Washington Commanders num ano interessante para avaliar talento e tudo mais, mas ele é um time que tem um teto bem definido. Eu acho que pode ser um time que não seja chato de assistir. Eu não acho que vai ser competitivo. O New York Giants, não. Eu acho que é um time que vai ser terrível de assistir. E eu concordo com a sua análise de que a defesa pode garantir ali, sei lá, 5 vitórias pro New York Giants na temporada. Vamos passar pra NFC. Eu ia passar a NFC Norte, mas a NFC Norte é bem quente. Vamos passar pra NFC Sul, então. Guardar a NFC Norte e a NFC Oeste pro fim. NFC Sul, do Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints e Carolina Panthers. Tampa Bay Buccaneers venceu a divisão na última temporada. Caio, quem você tem vencendo a divisão? Você tem algum wildcard aqui? Não tem nenhum wildcard e eu tenho o Atlanta Falcons ganhando a divisão. Aqui é o grande favorito, né, pra vencer a NFC Sul, né, porque é um time que investiu bastante. Odds para eles vencerem 1,76. O atual campeão do Tampa Bay Buccaneers, 4,0. Mas a gente espera que esse vai ser o ano que Bijan Robinson vai explodir, Kyle Pitts vai explodir, porque tem muito talento nesse ataque. Tudo bem, Kirk Cousins voltando
de uma lesão no tendão de Aquiles, né? Mas eu acho que ele pode ser bom. Eu confio... Por mais que ele tenha se machucado bem mais tarde, eu confio mais no Cousins voltando dessa lesão do que do Aaron Rodgers, porque o Cousins é bem mais novo. Então eu acho que é um time que pode ter um ataque muito bom. E eu acho que nessa divisão é suficiente. Gabriel, não, eu concordo com você. Eu acho que eu tô... um dos motivos que me passa bastante confiança nesse Atlanta Falcons é a chegada do Kirk Cousins. Eu acho assim, sou grande fã do Raheem Morris, que é o novo treinador do time, né? Eu acho que esse time do Atlanta Falcons, poucos times fizeram contratações pontuais que melhorassem posições-chave do time nos dois lados da bola, igual os Falcons fizeram. A gente está falando de um time que foi lá e pegou o Kirk Cousins, né, o melhor quarterback disponível nessa última offseason, que melhora muito a situação que o time teve na temporada passada. E na defesa, poucos times chegam na pré-temporada e conseguem pegar o Justin Simmons e o Matthew Judon, né? E esse time do Atlanta Falcons conseguiu fazer isso. Eu acho que esse time do Atlanta Falcons agora é mais conseguir encaixar e achar o plano de jogo ideal. Eu acho que você pega uma comissão técnica que tem um background ali que vem do Los Angeles Rams, né? Tanto o Raheem Morris quanto o Zach Robinson, que era o treinador de ataque, enfim. Eu acho que esse time, em termos de conhecimento de sistema, eles têm o suficiente para conseguir fazer essas peças encaixarem. É o Bijan Robinson que a gente está falando, é o Kyle Pitts, é o Drake London. Eu acho que talentos individual esse time dos Falcons tem. A linha ofensiva dos Falcons, eu acho que ninguém duvida que é muito acima da média na NFL. Enfim, eu acho que eu gosto muito das contratações. Claro que a gente já viu alguns outros times, né, Gabriel? A gente nunca viu esse time jogando junto. Tem que dar a liga primeiro. Isso é verdade. Mas jogar numa divisão que não é nem das mais competitivas ajuda, e eu estou bem confiante em relação a esse time de ator. Concordo. É o meu raciocínio também para ter o Falcons, e não vejo nenhum wildcard saindo daqui da NFC Sul. Vamos passar para a NFC Norte, divisão do Green Bay Packers, Detroit Lions, Chicago Bears e Minnesota Vikings. Caio, quem você tem vencendo a divisão? Imagino que você tenha o wildcard saindo daqui. Essa é difícil, hein? Essa foi das que eu fiquei mais em dúvida. Não tô tão alto no Green Bay Packers. Pelo menos eu achava que eu não tava, mas depois eu fiz a simulação da temporada completa e eu acabei ficando um pouquinho mais que eu pensei em relação aos Packers, Gabriel. Mas os Packers, eu coloquei eles ganhando a divisão e o Detroit Lions indo como wildcard. Mais uma vez eu inverti o seu palpite. Eu tenho o Green Bay Packers como wildcard e Detroit Lions vencendo a divisão. Eu acho que o time do Lions é um dos mais sólidos da NFL, né? É incomum nessa era da NFL um time ter tanta continuidade como o Detroit Lions, né? Aquela permanência milagrosa do Ben Johnson como coordenador ofensivo, né? Eu acho que é uma das decisões mais gigantescas, assim, na NFL recente, ele ter permanecido no comando do ataque. É um time que mantém a base e eu acho que a defesa vai ser melhor, o ataque vai continuar evoluindo e eu acho que eles vencem. Enquanto os Packers, eu acho que vai ser uma corrida importante. Eu acho que vai ser tipo o que foi 2 anos atrás o Philadelphia Eagles e o Dallas Cowboys, que eles estavam brigando pela NFC Leste e estavam brigando pela seed número 1, né? Então um time ia ser a seed número 1 e o outro ia ser a seed número 5, né? Que ia ser o time do wildcard com a melhor campanha. Então eu espero que a gente vai ver algo assim do Green Bay Packers, né? O Packers, eu acho que tem mais questões. Você precisa ver a evolução desses wide receivers jovens, precisa alguém emergir como alvo principal. E você tem o Jordan Love que mostrou todo o potencial do mundo na última temporada, né? Se o Jordan Love na semana 1 de 2024 for o Jordan Love que terminou a última temporada, a gente tá falando aqui de uns 10 melhores quarterbacks da NFL. E o Matt LaFleur, pra mim, é um dos melhores treinadores da NFL, né? Então acho que vai ser uma disputa grande, mas eu vou dar um voto de confiança na continuidade dos Lions, porque eu acho que é incomum um time na NFL hoje em dia ter essa base tão forte aí por 3, 4 anos como os Lions têm. E assim, Gabriel, eu consigo olhar para esse time dos Lions e ver ainda alguns jogadores que podem melhorar, né? Porque, por exemplo, eu acho que o Amon St. Brown ele vem de um ano muito bom, a tendência é ele continuar melhorando, porque ele é um cara muito novo. O próprio Aiden Hutchinson, eu acho que a gente vai ver ainda um ano muito, muito grande dele, para talvez colocar ele ali, sem dúvida, entre os 7 melhores edge da NFL. Eu acho que isso ainda está por vir. O Terron Arnold foi uma baita escolha para a posição de cornerback do time. Então, isso aí é meio que... eu tinha que escolher um para colocar o Green Bay Packers ou o Detroit Lions, acabei pegando o Green Bay, acho que talvez pelo fator quarterback, mas sem dúvida nenhuma, acho que esse time dos Lions entra para a temporada e entra muito bem.
as aspirações de Super Bowl que esse time tem, elas não vêm por acaso, não. E você tem o Terrion Arnold, você tem a troca pelo Carlton Davis, né, cornerback que vinha no Tampa Bay Buccaneers, né, e tem o retorno também do Brian Branch, que jogou até no slot muitas vezes, o safety, né, então eu acho que vai ser uma secundária melhor. O Aidan Hutchinson teve um ótimo ano na temporada passada, né, eles reforçaram o interior da linha defensiva com o DJ Reed, então é um time que eu acho que vem forte pra temporada, e um time que a gente não colocou, que eu acho que muita gente vê com olhos positivos, é o Chicago Bears, né, porque o Caleb Williams foi bem na pré-temporada, tem o corpo de wide receivers reforçado, tem a defesa que melhorou muito com a chegada do Montez Sweat na última temporada. Pra mim é um time de bolha, né? É um time que eu consigo ver um mundo em que eles pegam um wild card, mas eu acho que eles estão bem atrás, que eu acho que é um time que vai terminar melhor a temporada do que vai começar. Acho que é um time que, por melhor, mais espetacular seja o Caleb Williams, é difícil imaginar que ele vai ser um cara que já vai levar o time a vitórias consistentemente na semana 1, mês de setembro e coisas do tipo. Também acho, e vamos só lembrar, né? Quando um quarterback com muito potencial entra na NFL, o ano de calouro, a tendência é ele não conseguir chegar nos playoffs. É normal ele cometer muitos erros. O que a gente quer ver do Caleb Williams é que ele consiga, mesmo talvez errando muito, com uma quantidade alta de turnover, mas que ele consiga mostrar que ele faz aqueles arremessos espetaculares também na NFL, que dá um pouquinho de esperança que os Bears podem só continuar ajeitando a casa. É uma linha ofensiva muito abaixo, mas eu concordo com você, Gabriel. O Chicago Bears também entrou entre na minha bolha aqui, e esse time dos Bears tem feito um bom trabalho de reforçar o elenco. Acho que a gente pode até questionar algumas trocas que o time fez recente, né? Por exemplo, Chase Claypool, dá tanto dinheiro para os dois inside linebackers, mas, por exemplo, a gente olha na semana 1 do ano passado e na semana 1 desse ano, a gente está falando de um time que chegou o Caleb Williams, o Keenan Allen, o Rome Odunze e o próprio Montez Sweat, né, que foi uma aquisição no meio da temporada passada. A gente está falando aí de 4 dos 5 melhores jogadores do time, junto com o Jalen Johnson. Então, esse time dos Bears está bem mais forte do que começou a temporada passada. Verdade. E sobre o Minnesota Vikings, eu até acho que a lesão do J.J. McCarthy não afeta meu prognóstico da equipe para essa temporada, até porque tudo estava se caminhando para o Sam Darnold ser o titular na semana 1. Claro que afeta os próximos anos, né? Porque o J.J. McCarthy vai entrar na próxima temporada basicamente como calouro, né? Você perde um ano e tudo mais, mas eu acho que vai ser um time, não vai ser um time ali de 3 vitórias. Acho que é um time de 6 vitórias por aí, né? Acho que pode ser um time competitivo. Eu não acho que a ausência do J.J. McCarthy muda isso. Eu acho que muda o ânimo, né? Porque de repente você começa o ano mal com o Sam Darnold, você bota o J.J. McCarthy e se ele joga bem, você tem alguma esperança para 2025, né? E você perde a avaliação também, né? Você perde a avaliação, porque em tese você avalia o J.J. McCarthy esse ano e vê se ele é de fato quem pode ser titular no ano que vem. Agora não, os Vikings vão ter que usar o ano que vem para avaliar se o J.J. McCarthy é isso tudo. E também, Gabriel, tem um pouquinho daquela questão, um time, entre aspas, zicado, né? Porque na temporada passada já foram 4 quarterbacks titulares que o time teve que colocar por causa de lesão. Também o Justin Jefferson machuca. Aí você vem para essa temporada, tem muitas questões fora de campo. O Jordan Harrison envolvido em problemas extra-campo, né? Tem várias lesões na secundária também. E aí você pega o J.J. McCarthy. Enfim, a bruxa tá solta também no Minnesota Vikings nos últimos 2 anos. E teve a morte trágica de uma escolha deles de draft, né? Da secundária também, que foi uma história muito triste, né? O cara sonha a vida inteira por esse momento e perder a vida antes da primeira temporada dele, mas eu acho que os Vikings... Também tá machucado, né, Gabriel? Tem muita... Começa a temporada fora, enfim, tem muita coisa ruim ao redor dos Vikings nesse momento. E você perde uma temporada do contrato de calouro, né, do J.J. McCarthy, né? A questão de idade eu acho que não é tão preocupante, porque ele é um quarterback bem jovem, ele era o quarterback mais jovem do draft, né? Mas é por isso que eu acho que eu acho que não muda, por exemplo, o over-under de vitórias. Não mudaria a minha visão, mas eu não acho que é um time que competiria com o J.J. McCarthy e não acho que vai competir com o Sam Darnold. Vamos passar para a NFC Oeste agora, divisão do San Francisco 49ers, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. Eu achei a divisão mais difícil, Caio, de fazer os meus palpites aqui pros playoffs. Foi a que eu quebrei mais a cabeça, tive dúvida e acho que é o meu palpite mais ousado em todo esse exercício. Caio, vamos começar pelo... Obviamente você tem o campeão de divisão e o wild card aqui, né, pelas minhas contas.
quem que você bota vencendo a NFC Oeste e quem que você coloca como wildcard? Meu campeão vai ser, Gabriel, o mesmo do ano passado. São Francisco 49ers ganhando a divisão. E eu concordo muito com você. É muito difícil, né, deixar... A gente vai falar mais dos outros times, mas é difícil você deixar qualquer time dessa divisão de fora, principalmente esse que eu deixei. Eu deixei os Rams fora do wildcard e, para mim, o Seattle Seahawks consegue entrar ali como a última vaguinha da Conferência Nacional. Então ficamos bem diferentes aqui. Eu tenho o Los Angeles Rams vencendo a NFC Oeste e eu tenho o San Francisco 49ers indo como wildcard, mas eu confesso que eu pensei bastante em colocar o Arizona Cardinals, que eu acho que é um time... Eu tô mais acima do consenso com o Arizona Cardinals do que a maioria das pessoas. Pra mim, é uma equipe que vai ter um ataque muito bom. Pra mim, o impacto imediato do Marvin Harrison Jr. vai ser gigantesco. A defesa é muito fraca, é verdade. Mas pra mim é um time... A secundária até não é horrível, né? Mas realmente, de fato, o front seven dos Cardinals é fraco e o ataque, como você falou, o ataque tem tudo, basicamente. Pra mim é um ataque que tem tudo pra ser top 10 na NFL. Eu acho bem possível. Eu ainda acredito no Kyler Murray. E eu tenho o Seattle Seahawks sendo o último colocado. A minha desconfiança sobre o San Francisco 49ers se dá muito... Pra mim é um time desgastado. É um time que tem brigado todo ano, chegou no Super Bowl 2 vezes, perdeu ambas pro Kansas City Chiefs. É um elenco que tá ficando mais velho, é um elenco que tá ficando mais caro. Resolveu a situação do Brandon Ayuk, que é muito importante, mas ainda assim é um cara que não treinou a off-season inteira com eles. O Trent Williams, a gente imagina que vai estar lá pra semana 1, mas também é um cara buscando um novo contrato. O Christian McCaffrey esteve machucado ao longo do training camp. É uma defesa diferente, é uma linha defensiva que a gente lembra 3, 4 anos atrás era absurda em termos de força. Hoje já tá mais velha, já não tem o Nick Bosa, que é espetacular, o Javon Hargrave, que eu acho que ele não vem de um ano tão bom quanto o que ele fez no Philadelphia Eagles. Então é um time que eu confio menos. Pra mim é um time que vai ter dificuldades e é um time que ele tá meio que pagando o preço de equipes que vencem Super Bowl, né, que sabe quando você vence Super Bowl, o elenco fica mais caro, você meio que se amarra com alguns jogadores, então o elenco vai ficando um pouco mais envelhecido, só que eles de fato não venceram o Super Bowl, e é uma equipe que a gente já viu lidando com lesões em anos recentes. Na última temporada foi uma das equipes mais saudáveis da NFL, então eu tenho medo que essa sorte de lesões, entre aspas, vai se inverter. Ainda mais tratando de um elenco com uma idade um pouco mais avançada. Então, pra mim, os Rams são mais um time em ascensão. Por mais que tenha também jogadores veteranos, como o Stafford, o Cooper Kupp, pra mim vai ter um excelente ataque. Pra mim vai ter uma linha ofensiva muito sólida. A gente vai ver Cooper Kupp e Puka Nacua. E eu não acredito que a defesa vai ser tão ruim quanto eu vejo muita gente falando. Eu acho que eles... Claro, você não vai ter um outro Aaron Donald, mas eles usaram escolha alta... A escolha de primeira rodada e a escolha de segunda rodada na linha defensiva. Tem o Colby Turner, que fez uma excelente temporada no passado. E eu ainda acho que existe uma grande chance do Aaron Donald voltar ao longo do ano, principalmente se os Rams estiverem bem, né? O que eu acredito que eles vão estar. Então, por isso que eu tenho o Los Angeles Rams na frente do San Francisco 49ers. Eu acho que eu reconheço que o palpite, eu colocando os Rams para não irem aos playoffs, talvez pode ser o meu pior palpite de todos que eu dei, porque é um time que, se tudo encaixar e for um ano perfeito, a gente está falando de um time que tem potencial, o teto é conseguir chegar no Super Bowl, a gente está falando de um time desse tipo. Só que o que me preocupa muito em relação aos Rams, além da defesa que você falou, Gabriel, é que é a falta de profundidade no elenco. É claro que é muito difícil a gente prever lesões na NFL, porque acontece para todos os times, mas sempre tem os times que são mais prejudicados e menos. No caso dos Los Angeles Rams, a gente está falando de um time que tem um histórico de lesão grande em alguns jogadores muito importantes. A gente pega o Matthew Stafford, a gente pega o Cooper Kupp, o próprio Kyren Williams, running back, que foi excelente na temporada passada, tem um passado de lesão. A linha ofensiva nem se fala. Se a gente olha para a defesa, um cara igual o Tre'Davious White, que é cornerback titular, tem um passado de lesão enorme. E esse time, se você pega os 11 de ataque e os 11 de defesa, é interessante, principalmente no ataque. Eu acho que é um dos melhores ataques da NFL, ainda mais com o Sean McVay nas sidelines. Só que falta muita peça de reposição. Eu acho que, de novo, você não tem, por exemplo, um wide receiver número 3 interessante, você não tem um outro running back interessante.
A aposta, por exemplo, seria o Blake Corum, né, que acabou de chegar de Michigan. O quarterback titular nem se fala. Enfim, eu acho que no mundo perfeito esse time dos Rams realmente pode chegar, bater Super Bowl e ganhar a divisão. Mas, infelizmente, a NFL não é muito justa nesse quesito. Então eu estou um pouquinho com o pé atrás aqui em relação aos Rams. Em relação aos 49ers, acho que nada que você falou aí foi absurdo em relação ao time. Só que é meio que o pior cenário possível para eles, né? Para mim, o que eu estou preocupado com os 49ers, que ainda acho que tem um dos melhores elencos da NFL, é só aquela questão, né? O Super Bowl hangover, a ressaca pós-Super Bowl, como que pode impactar o time? A gente lembra quando perdeu aquele Super Bowl lá atrás, uma virada, um jeito que machuca o torcedor, foi a forma como o time acabou de perder para o Kansas City Chiefs. Às vezes pode ter um pouco de impacto. E a outra coisa que eu estou preocupado é isso que você citou antes, a questão do Brandon Ayuk e do Trent Williams. O Trent Williams, que no momento dessa gravação ele não está com o time, mas muito provavelmente ele vai ter voltado até a semana 1, só que eles não treinaram basicamente nesse último mês. A gente lembra que na temporada passada o Nick Bosa ficou sem treinar também no mês de agosto e começou a temporada um pouquinho devagar. No papel, o time dos 49ers é muito bom, talvez o melhor da NFL no papel. Só que, como que o Brandon Ayuk vai estar? Ele é muito importante como esse wide receiver número 1. Como que o Trent Williams vai estar? Será que se perder esse treinamento vai demorar? Eles vão precisar de mais um mês para voltar à melhor forma? Se isso acontecer, de fato, o São Francisco 49ers pode sentir um pouquinho no começo. Foi muito importante ter resolvido o contrato do Brandon Ayuk. Pra mim, ele merece o contrato que ele recebeu, $30 milhões por ano. Pra mim, é o nível... Porque eu vi muita gente criticando, mas... É aquilo que eu falo sempre. Ele é o wide receiver 1, como o Caio falou. Ele é o wide receiver 1 do San Francisco 49ers, né? O Deebo Samuel pode ser mais famoso, mas quem faz o papel de wide receiver 1 é o Brandon Ayuk. Quem corre rota, quem vence jogando como tradicional, né? O Deebo Samuel é aquele cara que faz vários papéis, né? E você tava falando sobre a ressaca após Super Bowl. Eles tiveram realmente na temporada 2020. Eles foram na temporada 2019 pro Super Bowl, terminaram em último na divisão no ano seguinte, né? 6 vitórias, 10 derrotas. E é um time que, das últimas 5 temporadas, chegou pelo menos na final de conferência em 4 anos. Isso é incomum na NFL de hoje em dia, você ter sequências como essa, né? E O outro time que consegue fazer isso é o Chiefs, que a gente tá falando que é uma dinastia. A gente não chega nem perto de falar isso desse time do 49ers. Claro que eles não venceram o Super Bowl, né? Então, pra ser dinastia. Mas também é mais impossível ainda de se pensar em algo do tipo quando você não tem um Patrick Mahomes, você não tem um Tom Brady, né? Por melhor que seja o Brock Purdy, ninguém tá confundindo aqui o Brock Purdy com um desses dois caras, né? Então, pra mim, eu acho que a gente vai ver um ano mais em baixa do San Francisco 49ers. E pode ser um ano que a equipe vai ter que encarar ali, que pode ter que dar uma rejuvenescida no elenco, né? Com caras como, quem sabe, George Kittle, quem sabe Christian McCaffrey, Javon Hargrave. Eu ficaria surpreso se ele tiver no elenco em 2025 mesmo. Eu acho que o Deebo Samuel, a chance dele sair desse elenco é... Zero chance. Eu ficaria surpreso se ele tivesse no elenco em 2025, ainda mais depois desse contrato com o Ayuk. Lembrando que esse time dos 49ers vai ter que dar aumento agora pro Trent Williams e vai ter que pagar o Brock Purdy, né? Lembrando que o Brock Purdy ele não tem os 5 anos que normalmente um quarterback titular vindo da primeira rodada tem. Ele é um cara de 7ª rodada. Sim. Então, e ele vai ter que receber um contrato muito alto. Sim, então esse contrato do Brock Purdy vai forçar o 49ers a tomar algumas decisões difíceis, e eu sinto que meio que vai ser a sombra na temporada da equipe. O 49ers, o Caio continua acreditando em vocês, eu não acredito tanto. O último time é o Seattle Seahawks, que você tem indo como wildcard, né, aos playoffs. A minha questão com o Seahawks é que é um elenco que tem talento, é um elenco talentoso. E acho que da defesa, você, por exemplo, olhar potencialmente para uma secundária que você vai ter como 2 quarterbacks titulares, o Devon Witherspoon e o Tariq Woolen, né? Eu acho que é uma dupla muito boa. Eu acho que eles têm o suficiente para ser uma boa defesa. Mas eu acho que é uma ruptura muito grande. Sai o Pete Carroll, um dos últimos ali medalhões, né, na posição de head coach, né? O cara mais antigo e tudo mais. E você traz um cara com ideias novas, um cara que eu acho que vai fazer muita falta em Baltimore, como a gente falou na parte 1. E eu acho que vai ser um ano de transição. Eu acho que vai ser um time de 6, 7 vitórias, na minha opinião. Mas eu coloco os Rams um degrau acima, talvez 2 degraus acima, porque eu acho que é um ano de transição para Seattle. Não,
Não ficaria surpreso se Seattle de fato tivesse uma de transição, talvez seja a hora de, depois dessa temporada, dependendo como que o Geno Smith jogar, seja a hora de até substituir ele. Mas o jeito que eu olho para esse time de Seattle é o seguinte: concordo muito em relação ao ataque. Eu acho que eu gosto do Geno Smith. E aí você pega, eu tenho o Kenneth Walker, você tem um trio de wide receivers muito interessantes, principalmente ali com a dupla de DK Metcalf e o Jay Asena, o Jackson Smith. Caramba, mas rapidinho, eu tenho muita... tinha me passado completamente despercebido que o Laviska Shenault tá lá. Tá lá. Continua tá lá. acreditando. Esse é o ano do Laviska Shenault. Desculpa, interromper. A linha ofensiva é um problema, assim como a defesa. A linha ofensiva talvez seja difícil resolver esse problema logo de cara, mas a defesa você traz o Mike McDonald, que ele é especialista nisso. Se tem um cara na NFL hoje que pode chegar e resolver uma defesa, é o McDonald. Assim, claro que é muito difícil um cara chegar e fazer uma defesa que não foi muito bem na temporada passada, não foi nem no top 20 da NFL de modo geral, e virar top 5 logo de cara, mas ele é um especialista nisso. E como você falou, ele tem material humano. Não acho que o Seattle Seahawks tem no papel o melhor elenco de todos, mas tem um material humano interessante. O que eu estou esperando é que esse ataque vai dar liga, que esse ataque vai conseguir ficar saudável, e que o Geno Smith vai conseguir dividir a bola entre todo mundo, e que essa defesa vai ter um pouquinho de evolução. Lembrando que o Seattle Seahawks foi para os playoffs na temporada retrasada, na temporada passada bateu na trave, acabou não indo, 9 vitórias em cada uma dessas temporadas. Eu acho que esse ano pode dar bom para eles. Essas questões na linha ofensiva me preocupam um pouco, porque eles pareciam que tinham acertado gigantesco com o Charles Cross e com o Abraham Lucas, né? Os dois jogaram bem, né? Como left tackle e right tackle, respectivamente, em 2022 como calouros. Aí em 2023 os dois se machucaram e quando entraram em campo não jogaram tão bem. Esse ano o Abraham Lucas vai começar na lista de lesionados, né? Então ele tá fora pelo menos do primeiro mês da temporada. E acho que o fato de eles terem contratado o George Fant, o George Fant, eu confundi o Noah Fant, que também é o Tyrande, né? Que tá no time dele. Eles são parentes? Eu não sei se eles são parentes. Não. Eu acho que o fato... É um bom Tyrande até. Sim, eu acho que é um bom nome também. O fato de eles trazerem o George Fant me leva a crer que eles estão criando uma policy de seguro ali pros dois, né? Que eu acho que o George Fant pode quebrar um galho dos dois lados, deve começar como titular no right tackle. Então, essa é um pouco a minha preocupação com o Seahawks também, essa questão da linha ofensiva, mas trio de wide receiver ainda é discutivelmente, talvez o melhor ainda da NFL, um dos melhores com certeza, e eu não ficaria surpreso se o Jackson Smith e Njigba superar o Tyler Lockett nesse depth chart do Seahawks até o fim da temporada. Não, eu acho que nem até o fim, Gabriel. Eu acho que na primeira metade da temporada a gente já vai ver isso. Eu tô curioso para ver como que vai ser a distribuição de alvos, né, de targets entre o DK Metcalf e o JSN. Eu acho que o Tyler Lockett, até pela idade, a situação contratual dele mesmo nessa off-season mostrou que ele, o Seattle Seahawks não pode mais priorizar ele, que ele é uma lenda do time e tudo mais. É bom ter ele em campo, eu acho que faz bem pro time dentro e fora das 4 linhas, mas ele hoje provavelmente não briga para ser mais o número 1 e que eu acho nem o número 2 em Seattle, não. Caio, do 1 ao 7, como ficaram as suas seeds na NFC? Então vamos lá, 49ers, número 1, e depois vem com Packers, Cowboys, Falcons, agora o Wild Card com Eagles, Lions e Seahawks. O meu, eu tenho o Detroit Lions, seed número 1, o Philadelphia Eagles, seed número 2, Los Angeles Rams, seed número 3. Não ri não, Caio, eu vi esse seu risinho aí. Não, é porque eu tô cogitando. Não, eu tava cogitando a pensar quem que eu vou colocar ganhando a minha Conferência Nacional depois dos nossos palpites, mas eu vou continuar desse jeito. Atlanta Falcons, seed número 4, Green Bay Packers, seed número 5, Dallas Cowboys, seed número 6 e San Francisco 49ers, seed número 7. Caio, qual a sua final da NFC? Só a final, né? Sem falar o ganhador ainda, né? Isso. A final vai ter o San Francisco 49ers e vai ter o Green Bay Packers. A minha final da NFC vai ser o jogo que vai ser o primeiro Sunday Night Football da temporada. Eu acho que vai ser Detroit Lions contra o Los Angeles Rams. Eu acho que no final vão acabar sendo os dois melhores times da NFC. Agora é hora importante, Caio. Palpite pro Super Bowl. Chegou a hora de verdade. Palpite pro Super Bowl. Super Bowl que vai ser em Nova Orleans. Qual que é o número desse Super Bowl? Super Bowl 59, não é? 59, não é? Eu vou conferir.
59. Vou conferir enquanto você fala. Mas, Caio, hora de sair de cima do muro. Agora é a hora que a gente tem 100% de acerto. Super Bowl. É 59 mesmo. Vem aqui, em 59, Nova Orleans. né? Caio, qual é o seu palpite pro Super Bowl 59 dessa temporada da NFL? Eu posso só dar recapitulado no que a gente falou da final da Conferência Americana? Não, eu quero palpite. Palpite pro Super Bowl. Agora passou. Pode falar quem ganha também? Pode falar quem ganha também? Isso. O New York Jets vai ganhar do San Francisco 49ers no Super Bowl. E vai ser, inclusive, você falou aí da reedição, né, do primeiro Sunday Night da temporada, vai ser o primeiro Monday Night da temporada. New York Jets, do Aaron Rodgers, jogando contra o time de infância do Rodgers, que é o San Francisco 49ers, que não quis draftar ele. E nas finais de conferência eu tinha colocado Packers e Chiefs também, né, em cada uma das conferências. Então seria algo meio que a gente poderia ter uma revanche do Super Bowl, a terceira vez Chiefs 49ers. Poderia ter um Green Bay Packers contra o Aaron Rodgers no Super Bowl, que seria brilhante. Mas acaba que os Jets chegam, os 49ers chegam e os Jets campeão. A gente até falou no outro episódio da Conferência Americana, que todo mundo também tem que ouvir, né, Gabriel? Provavelmente eu vou estar errado de comprar essa hype absurda do New York Jets, mas ainda bem que é só palpite. Então eu vou com o New York Jets ganhando o Super Bowl. Palpite ousado. Você falou que você estava preparado. O teu não era ousado. Você falou que o teu era ousado. Eu falei, então o Gabriel vai vir mais ou menos nesse nível. O meu palpite ousado era o 49ers como wildcard. Eu não falei do Super Bowl. Entendi. Entendi. O meu Super Bowl eu não acho que é um palpite ousado. Não. O meu palpite pro Super Bowl é o Kansas City Chiefs derrotando o Detroit Lions. Eu acho que os Lions chegam no Super Bowl. Abertura da temporada passada, né? Exatamente. Eu acho que o Kansas City Chiefs vence o terceiro Super Bowl consecutivo, se torna o primeiro time a fazer isso. É um time que, quando você começa a ter muito sucesso, talvez você não tenha a mesma intensidade, mas você ter essa possibilidade de fazer algo que nunca foi feito, e o Patrick Mahomes, se um dia ele vai ultrapassar o Tom Brady, ele precisa desse tipo de marca. E você conseguir algo que o Tom Brady não conseguiu, o Tom Brady nunca venceu 3 Super Bowls consecutivos, já venceu 3 em 4 anos, que é algo que o Patrick Mahomes já fez, né, inclusive. 3 Super Bowls seguidos, 4 nos 7 primeiros anos da carreira. Acho que a gente tá diante de um cara muito especial, a gente tá diante de um time muito especial. A gente sabe que, por exemplo, o Travis Kelce especulou-se que ele se aposentaria e ele volta porque ele quer tentar isso. O Chris Jones é um cara que poderia, de repente, ter conseguido mais dinheiro em outra equipe, mas ele volta porque ele quer essa marca espetacular. Eu acho que é um time do Kansas City Chiefs melhor do que o da última temporada, principalmente no ataque, e por isso eu acho que eles chegam e vencem o Super Bowl, enquanto o Detroit Lions é um time que tem essa continuidade absurda, né? Eu acho que vai ser o time mais forte da NFC, vai ter a seed número 1, bateu na trave na última temporada, poderia ter vencido o San Francisco 49ers, a gente lembra aquela grande final da NFC. É outro time também que tem essa motivação. Ben Johnson fica porque ele quer levar a equipe ao Super Bowl. Ele é um elenco muito fechado. O Jared Goff já chegou no Super Bowl. Todas as críticas ao Jared Goff que você pode ter, ele já chegou no Super Bowl uma vez, né? E eu acho que vai conseguir de novo. Então, mas aí eu acho que a diferença... Aí é o Kansas City Chiefs do outro lado. Eu acho que é o melhor time da NFL. Eu acho que é um time que tá um degrau acima dos demais. E por isso eu acho que ele vai ser o campeão. Não, Gabriel, o teu palpite, eu gostei do palpite. Eu acho que também faz daqueles coisa de cinema, né? De ter toda a história que a gente já viu ali do... tanto a final de conferência, né? Que você coloca o Matthew Stafford contra os Lions de novo, e aí você pega um time que nunca ganhou, que é o caso do Detroit Lions. O Detroit Lions é um dos poucos times da NFL que nunca disputou um Super Bowl. Seria o primeiro Super Bowl da história da franquia, contra a nova dinastia, né? Então a gente teria o primeiro título dos Lions, ou a primeira vez que um time na história ganha 3 Super Bowls consecutivos. Brilhante. Assim, enfim, palpite é bom por causa disso. Dá pra gente sonhar e imaginar muito cenário espetacular, né, Gabriel? Eu ficaria feliz tanto se acontecesse o que eu falei, tanto que acontecesse o que você falou. Provavelmente não vai acontecer nenhum dos dois cenários, mas a gente vai estar preparado. 100% de acerto garantido aqui. O Lions que tem 4 títulos pré-Super Bowl, né? Ele tem 4 títulos
nos anos 50, né? Quer dizer, 3 nos anos 50, um em 1935, né? Antes da fusão. E não é título de fax, né? Que antes que alguém fale, né? Não, era título mesmo. Era título mesmo, só não era Super Bowl chamado. Você tinha a NFL, que era a maior liga. Aí nos anos 60 surge a EFL, que consegue chegar a um tamanho considerável e força a NFL a ter que fundir com a EFL. Aí gera as duas conferências, né? Que a gente tem atualmente. E aí você tem o duelo entre o campeão da EFL e o campeão da NFL. E inicialmente funcionava como duas ligas separadas que tinham o Super Bowl que definiu o campeão. Aí elas foram se integrando, né? Mas é tipo o Cleveland Browns. O Cleveland Browns tem um monte de título pré-Super Bowl. 12 times, Gabriel. 12 times nunca ganharam o Super Bowl. 4 nem jogaram. Sim. O Detroit Lions é um deles. Não é aqueles títulos tipo do Palmeiras, por exemplo, né? Que jogou 4 jogos. Fala isso porque o meu peixão também ganhou 6 títulos esse dia. Esses títulos de fax não é o caso desse título de Detroit Lions. Mas, Caio, muito obrigado pela sua participação aqui. O Caio que vai participar sempre aqui do podcast. Eu sempre encho o saco dele e ele acaba participando aqui do podcast. Leiam. Melhor podcast de futebol americano do Brasil. Muito obrigado, Caio. E, assim, dá pra dizer que é um dos melhores da América do Norte, porque a gente tem o cara que é o editor de futebol americano de um dos principais sites da América do Norte. E de NBA também, não podemos esquecer. Eu não participo de NBA, exatamente, mas às vezes eu ouço e o Gabriel faz sempre de NBA. Uma das melhores histórias do podcast aqui é que o Caio tem um irmão que escuta os podcasts de NBA, mas só os de NBA. Então o irmão do Caio não sabia que o Caio participava do podcast que ele escuta. Então um grande abraço pro irmão do Caio. Grande abraço pra você, Caio. Sigam ele lá no @CaioMiari. Leiam as matérias dele lá no The Score. Grande abraço e vamos aproveitar essa temporada aí que passa rápido. Quando você pisca, já acabou. Passa rápido. Obrigado pelo convite mais uma vez, Gabriel. Um grande abraço pra quem ouviu a gente. Se a gente tiver R$10 sobrando aí, coloca um dinheiro no Jets pra ganhar o Super Bowl. Se ganhar, depois a gente faz um churrasco. Não recomendo. Não. Valeu, Gabriel. Você pode pegar uma nota de R$10 e rasgá-la no meio. Talvez. Eu não confio no New York Jets. Se eu tiver errado, eu tô errado. E o torcedor... eu também não confio. E o torcedor do Jets pode me sacanear, João Eduardo Dutra, por exemplo. Mas, pessoal, muito obrigado a todos que escutaram. Ao longo da temporada da NFL serão 3 episódios por semana sobre NFL, incluindo o pós-rodada ali, que vai estar sempre disponível quando você acordar na segunda-feira de manhã. Então, um grande abraço. Não deixe de seguir, se inscrever, aquela coisa toda. Até a próxima. Tchau.